Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele clamou pela vida. Ele clamou para que houvesse uma intervenção de Deus. Então, quando ele soube o quê? Quando ele soube que todos os judeus iriam morrer. Aí ele sai e clama pela vida. Verso 2: E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Verso 4: Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou as vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então vieram as moças de Esther, elas eram instrumento de Adonai, instrumento que Adonai estava usando para salvar o povo, para chegar aquilo que estava acontecendo com Mardoqueu até os ouvidos dela e até o rei. É interessante que nesse versículo 4 tem uma assinatura. Nós não estamos clamando e falando de salvação? Pois é, tem um acrônimo de Yeshua. Quem disse que não tem Yeshua, não tem salvação, não tem graça na Torá? Tem, desde o início. E então, olha, então se você pegar a Bíblia original, você vai ver Ul-Hazil. Nesse Ul-Hazil, você vai pegar o Yud. A próxima palavra é Sako. Você vai pegar o Shin e o Vav. E a palavra seguinte é Mealav. Você vai pegar o Ain. Você vai juntar essas palavras, que é uma sim, uma não, uma sim, uma não. Porque para ser acrônimo, não pode uma estar aqui, a outra está lá no fim do mundo. Não, tem que estar na sequência e certa. Se é de 3 em 3, é 3 em 3. Aqui está de uma em uma. A cada pula uma, já está a letra. Yeshua, assinado de 2 em 2 letras, nele está a vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Verso 5: Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu, que lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, também a oferta de prata de Amã dissera que daria para tesouros do rei pelos judeus, para os lançares a perder, ou massacrarem, perder ele. E aqui nós estamos vendo a 13ª vez que entra a palavra Amã. Essa 13ª vez que entra a palavra Amã corresponde à 13ª porção da Torá, que é Shemot. Shemot é nomes. E lá em Shemot, Mardoqueu, então, pede que Esther suplique para quem? Para o nome. Que nome? O rei. O medo tomou conta dela. Então, ela tinha que suplicar a um nome. E a gente já viu que o nome mesmo que a gente suplica ao rei é Yeshua, no verso
anterior. Vamos para o verso 8. Também lhe deu a cópia da lei que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na presença do seu povo. Verso 9, veio, pois, Rataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Rataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Então, ela está aqui se justificando. Ela entrou em pânico, né? Está difícil para ela aqui a situação. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então, disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, né? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá, e virá mesmo. Vê que Yeshua já tinha assinado ali nos versos iniciais, né, desse livro. Então, nós já vimos aqui o acrônimo, aqui, Yeshua. Se nós nos calarmos, ele faz as pedras falarem. Mas tu, Ester, e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? É como se dizer, Ester, você chegou onde chegou em nome de quem? Nós não estamos aqui na Parashá Shemot? Então, em nome de quem? De Yeshua, claro, nosso Salvador. Bom, Ester então entendeu a mensagem e diz aqui, verso 15, então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então, agora era morrer ou viver, né? Não tinha que fazer alguma coisa. Verso 17, então Mardoqueu foi, fez conforme tudo quanto Ester ordenou. E aqui a gente para no verso 17, para no próximo vídeo, o Ester capítulo 5, com mais novidades, mais acrônimos, mais assinaturas do Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.